Graça e paz, irmãos. Nós estamos na sequência de estudos sobre o terceiro mandamento da lei moral. E a pergunta para hoje do Catecismo Maior de Westminster, que é justamente o símbolo de fé reformado ao qual nós estamos fazendo uso para estudar terceiro mandamento, justamente quanto aos pecados proibidos no terceiro mandamento. E a pergunta é: os pecados, ou melhor, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? E a resposta: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus conforme se requer, abusar dele pela medição ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou usar indevidamente os seus títulos, atributos, ordenanças ou obras pela blasfêmia ou perjúrio. Nós demos início a esse estudo no dia do Senhor passado, às 8 dias hoje, e ficamos com a parte final, justamente os últimos 3 comentários, e é nele que nós iremos focar nesta manhã para concluirmos justamente o estudo dessa primeira parte, porque ele continua o estudo pelo nosso Catecismo Maior de Westminster. Então nós adentramos ao 5º comentário, e nós vamos trabalhar tanto no 5º comentário como no 6º e no 7º, 2 palavras que nós precisamos entender melhor, ou entendê-las melhor, para podermos assim não discorrermos nessa prática, porque isso são pecados proibidos no terceiro mandamento, que é blasfemar ou usar de perjúrio. Então vamos entender o que significa essas 2 palavras e como elas têm se inserido principalmente em meio a algumas igrejas, entre a vida de alguns cristãos, já que são 2 práticas muito comuns no mundo ímpio. Primeira pergunta é: o que é blasfêmia? Então, o que é blasfemar o nome de Deus? E blasfemar o nome de Deus é usar qualquer linguagem ímpia ou profana para com o próprio nome de Deus. Por exemplo, é acusá-lo dele ser um Deus injusto ou falso, e isso se torna um ato de blasfemação. Quer dizer, blasfemar é desqualificar, tirar o crédito daquilo que de fato Deus possui. Então, quando você, claro que eu não estou me referindo a vocês dizendo que vocês fazem isso, mas vocês vão entender que isso poderá ocorrer nas nossas vidas se caso nós o fizermos dentro de algumas práticas que eu vou abordar a partir do 5º comentário. Mas se você usar esse tipo de linguagem contra Deus, acusando ele de injusto, de falso, você está atribuindo a ele algo que ele não é. Isso é blasfemar. Isso é desqualificado, desacreditado. Tirar de Deus, claro que você não vai conseguir tirar isso de forma absoluta, mas tirar diante do seu discurso, diante da sua fala, aquilo que Deus é. Deus é justo, Deus não é falso, Ele é verdadeiro. E esse tipo de pecado é um pecado muito sério. Por exemplo, no Antigo Testamento, blasfemar contra Deus, lá em Levítico, capítulo 24, Levítico é conhecido como livro de culto da igreja do Antigo Testamento, e que nos traz muitos princípios e preceitos para os dias atuais quanto à questão do culto. Levítico 24, no versículo 16, vai dizer que quem blasfemava contra o nome de Deus era apedrejado.
significa o quê? Até a morte, era a pena de morte. Blasfemar contra o nome de Deus era punido com pena de morte. Então, entendendo o que é blasfêmia, nós vamos, no quinto comentário, adentrar e perguntarmos: de que modo as pessoas hoje blasfemam contra Deus? Porque a gente tem uma narrativa histórica do Antigo Testamento, mas nós precisamos contextualizá-la ao nosso presente momento e saber como é que as pessoas nos dias atuais blasfemam contra Deus, para não incorrermos também em prática de blasfêmia contra Deus. Não é? Então, hoje, blasfemar contra Deus pode ocorrer de muitas maneiras. Um exemplo, é muito normal nós ouvirmos diante de graves calamidades. Por exemplo, nós estamos num período agora de muitas chuvas, principalmente na região nordeste, mas em todo o Brasil, ou até mesmo em algumas regiões de muito sol, muitas queimadas. Mas, por exemplo, no período de chuva, onde há as grandes calamidades de enchentes, desmoronamentos, casas que desabam, morros que desabam, soterram casas, vitimam pessoas que até estão dormindo, né? É muito comum nesses momentos as pessoas em estado de, posso dizer, de desespero, principalmente pessoas, e especificamente as pessoas que são pessoas ímpias, blasfemarem contra Deus. Blasfemarem contra Deus. De que forma elas blasfemam contra Deus? Por exemplo, uma queda de um avião, por exemplo, onde Vitinho, geralmente quando um avião cai, quando é um avião de passageiros, avião de rota comercial, no mínimo ele viaja no mínimo ali na sua rotação com acima de 150 pessoas, normalmente mais de 200, chegando até 300, e essas aeronaves de grande porte, 400 às vezes pessoas. Então é muito comum quando acontece esses tipos de calamidades, de catástrofes, de sofrimentos, pessoas se levantarem para blasfemarem contra Deus. E como é que elas fazem? Como é que elas fazem? Algumas fazem da seguinte forma, dizendo assim: isso aconteceu porque Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, se Deus fosse justo, olha, veja como é que a blasfêmia começa a se introduzir. Eles começam a desqualificar Deus, tirando de Deus os seus atributos que só a Deus verdadeiramente Deus possui. Então eles começam a questionar: se Deus fosse bom, ele deveria ter impedido isso. Se Deus fosse bom, Deus não permitiria nos dias atuais aquela guerra que está acontecendo ali em Israel, na faixa de Gaza, onde o exército israelita já matou milhares de pessoas, especificamente palestinas, pessoas inocentes, crianças. Se Deus fosse bom, Deus não permitiria a guerra que está acontecendo no presente momento entre a Rússia e a Ucrânia. Se Deus fosse bom, ele teria impedido a morte daquele jogador de futebol famoso lá na Europa, chamado Diogo Jota, que morreu num acidente em alta velocidade com o seu carro e capotou e pegou fogo, morreu ele e o primo. Se Deus fosse bom, não permitiria que houvesse tanta chuva e soterrasse, através de um desmoronamento de morros, casas com crianças dormindo. Se Deus fosse bom, ele não teria
teria permitido a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda. Se Deus fosse bom, justo e reto, Deus não teria permitido o grande massacre que aconteceu com a morte de mais de 6 milhões de judeus, cometida por Adolf Hitler. Quer dizer, são esses tipos de falas, de comentários, de atribuições, né, a Deus, que faz com que as pessoas blasfemem o santo nome de Deus. E até usarem de um princípio de um teísmo aberto. Vocês sabem o que é teísmo aberto, irmãos? Teísmo aberto é aquilo que se prega, uma doutrina herética que se prega em relação a Deus, dizendo que Deus é limitado em certas coisas. Então, quando se assim fala, é como se dissesse: Deus não tem tanto poder assim, porque se ele tivesse poder e ele fosse tão bom como dizem que ele teria impedido as guerras que acontecerem, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Ele impediria essa guerra de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Ele impediria a morte de tantas crianças através de aborto nas caladas da noite de forma clandestina. Ele impediria que leis fossem aprovadas dentro de instituições politicamente, né, reconhecidas como autoridade em seus países para aprovar a lei do aborto que mata as crianças. Então, quando se desafia fazendo afirmações falsas contra Deus, contra a sua bondade, contra o seu poder, contra aquilo que Deus é verdadeiramente, isso se constitui, eu quero que os irmãos foquem nisso, isso se constitui em um ato de blasfêmia. Porque muitas vezes você diz assim: você está blasfemando contra Deus, e você às vezes não sabe o que é blasfêmia, e às vezes precisa entender o que é blasfêmia. Então está aqui. Blasfemar contra Deus é desqualificar Deus daquilo que Deus é acusar Deus daquilo que Deus não é dizer algo sobre Deus ao qual Deus não, de fato, não é dizer que Deus não tem poder para fazer certas coisas, quando Deus, de fato, é um Deus todo-poderoso. Agora, pela ausência que nós, baseados nas Escrituras, e como as Escrituras ensinam, e definem como ignorância, por um princípio de ignorância, que é falta de conhecimento, as pessoas atribuem a Deus aquilo que Deus, de fato, não é, por não conhecer a Deus. E por que não conhecem a Deus? Porque Deus a eles não se deu a conhecer. A gente precisa entender que para que possamos comentar algo sobre uma pessoa, é preciso conhecer essa pessoa. Não é? A irmã Sandra, por exemplo, eu posso fazer um comentário da irmã Sandra de forma injusta, se eu não conhecer a irmã Sandra. Da mesma forma, a irmã Sandra, se não me conhecer, ela poderá fazer um comentário injusto acerca de mim. Ela precisa me conhecer para dizer: o pastor Marcos é assim, ou ele faz assim. Está entendendo? A gente precisa entender tudo isso. Está me entendendo? Então, eu vejo hoje um princípio muito grande de ignorância, que é a falta de conhecimento entre o povo de Deus, quando eu digo entre o povo de Deus, eu não estou generalizando, dizendo que todos, mas de alguns, quando ao que de fato é blasfemar contra Deus. Né? Então, blasfemar, a gente vai resumir, vai passar para a palavra perjúrio. São as duas palavras que nós estamos analisando. No terceiro mandamento,
para concluir essa parte desse estudo, blasfemar é isso aí. É você atribuir a Deus aquilo que Deus de fato não é. Então, se aconteceu a catástrofe, se aconteceu a calamidade, ou a calamidade está acontecendo, se está acontecendo o sofrimento, por trás disso, existe aquilo que nós gostamos muito de falar, pano de fundo, né? O pano de fundo que está por trás. Quer dizer, existe algo que originou aquele processo. Por exemplo, nós aqui no Nordeste, em especial na nossa região metropolitana do Recife, nós passamos um bom tempo sofrendo com morros que desabavam e ainda desabavam nos tempos das chuvas. Mas isso veio diminuindo. Por que veio diminuindo? Porque governantes que foram se levantando, como os atuais, em especial o prefeito do Recife, resolveu fazer obras de contenção, de desmoronamento nos morros. Isso é o que, irmãos? Isso é uma ação de Deus. No passado não havia tantas obras assim. Ou nem sequer havia. Então havia mais calamidades. Hoje se faz a drenagem dos rios. Aquelas máquinas potentes entram na água, limpam as margens dos rios, tirando lixo, tirando entulhos, lama e, de certa forma, disfarçando melhor os rios, para que as águas corram. As pessoas já aplicam, né? Porque pega aquela choque de outros anos atrás da gente, está postando hoje, e alarmando, né? A população. E para a glória de Deus, a gente tem assim, um pouco de entendimento e ver as coisas acontecendo. Não está acontecendo, porque Deus é de Deus. E nada vai, né? Sair com tudo. Então, a gente precisa entender uma coisa, que isso é fundamental. Mas como eu sempre costumo dizer, Deus se revela, Ele se dá a conhecer a quem Ele quer. As pessoas, por não entenderem que Deus sempre, né? Deus sempre, não é em alguns momentos não, viu? Deus sempre, e eu posso até dizer, Deus todos os dias, sem medo de errar, baseado na palavra de Deus, Deus visita a sua criação em ato de ira judicial. O homem que se engana pensando que tudo que está sendo feito não está havendo punição, está havendo punição. De vez em quando uma calamidade, uma catástrofe que acontece, aí a gente precisa pensar, nós que somos cristãos, que conhecedores da verdade, isso aconteceu porque Deus está punindo por alguma coisa que fizeram no passado. Nada diante da face gloriosa do nosso Deus passa despercebido. A gente conviveu e ainda convive agora com essas festas culturais, em especial o carnaval, que agora inventou de usar imagens sagradas, se referindo a Jesus Cristo, se referindo ao próprio Deus, para desonrá-lo. De vez em quando se levanta uma calamidade, uma catástrofe. Nesses 2 anos passados, nós vimos o Rio Grande do Sul, que passou por uma das enchentes mais severas e que matou muita gente, desde crianças, adultos, animais. Mas ninguém procura saber e entender que o Rio Grande do Sul é um dos maiores centros no Brasil de candomblé e de umbanda. Não procura saber, investigar, conhecer a história, entender, olha, Rio Grande do Sul é um dos maiores centros de candomblé e de umbanda do Brasil. O pecado lá é cometido em desonra ao nome de Deus de forma passada. Mas vamos passar para a palavra de Júlio. A gente entendeu o que é blasfemar. Então, blasfemar é desqualificar o nome de Deus. É atribuir a Deus aquilo que Deus não é. É limitar Deus de
dizer que aquilo aconteceu porque Deus não é de fato bom, que Deus não tem poder, que Deus não é zeloso, que Deus não cuida da sua criação. É por isso que isso aconteceu. E isso é blasfemar. Agora a gente vai entender o que é perjúrio. Perjurar é o pecado de declarar falsidade sobre o juramento. E sobre essa parte aqui, a coisa é muito severa. Veja, perjurar é o pecado de declarar falsidade sobre, melhor dizendo, sobre juramento. É a pessoa chegar e dizer que uma mentira, ou defender uma mentira, dizendo que aquela mentira é verdade, e acima de tudo, e pior do que tudo, dizer, eu juro, eu me comprometo em jurar que eu estou dizendo a verdade em nome de Deus. Isso é muito comum hoje, e isso passa despercebido, porque o pecado para o ímpio, o tratamento que o ímpio dá para o pecado, é que ele é uma coisa natural, normal, que a pessoa pode fazer. Eu vou jurar mentir para defender uma pessoa para que ela seja livre da punição de um crime que ela cometeu. Aí o outro fala assim, isso é normal. Às vezes a gente parafuso. Por que existe advogado para advogar causas que são justas e advogado para advogar causas que são injustas? É muito comum a gente vê até isso muito em filmes, vê também muito em televisão, julgamentos que são realizados em algumas cortes marciais, muitas testemunhas falsas. O juiz está ali plantado, o juiz humano ele não tem o conhecimento de penetrar na mente daquela pessoa, ele não é onisciente. Aí a pessoa chega, antes de falar, e diz, bota a mão sobre a Bíblia e diz, vou fazer um juramento. Ao assumir uma presidência da República, ou uma presidência de um Senado Federal, ou de um Congresso Federal, que é dos deputados, o estadual, de uma Câmara de Senadores municipal, uma cidade, geralmente se usa desse ato de colocar a mão sobre a Bíblia e fazer o juramento. Eu prometo, ou eu me comprometo, que vou durante todo o meu mandato agir de forma correta, agir de forma justa e ser pela verdade e defender sobre a verdade. Irmãos, é aí que entra a questão do perjúrio. Está se declarando falsidade sobre juramento e ainda se invoca a Deus como testemunha. Eu me comprometo e faço o juramento diante de Deus, sobre o nome de Deus, que eu vou fazer. Quer dizer, é colocar o nome de Deus como testemunha daquilo que se diz ser verdade ou daquilo que se diz que vai fazer verdadeiramente, quando na realidade está fazendo aquele juramento e está se dizendo uma mentira. Isso é perjúrio. Mas o perjúrio não para só aí. Ele não é apenas, como algumas pessoas dizem, ele não é apenas um pequeno insulto que se faz ao nome de Deus para se defender aquilo que eles chamam de verdade. E quando isso se faz, está se profanando uma lei. Primeiro, uma lei local, federal, e, consequentemente, a própria lei de Deus, porque as autoridades Deus constituiu para que nós a obedeçamos. E quando se desobedece uma lei criada por uma Constituição Nacional, se estava desobedecendo uma lei da própria palavra de Deus, inserida especificamente no quinto mandamento, que é a obediência às autoridades, ali, no quinto mandamento, representado pelo pai e pela mãe, como é recomendado nos escritos também do Novo Testamento, que Deus é que construiu as autoridades e nós devemos obedecê-las.
Mas observem uma coisa. Perjurar certamente tem sido um ato quando aqueles que o fazem patrocinam e aprovam uma mentira, uma falsidade. E aí a gente vê como a coisa se amplia, se agigantesca, se torna gigantesca, se agiganta, se torna gigantesca. Perjurar também é quando uma pessoa patrocina e aprova uma mentira que é falsidade, ou uma falsidade que é uma mentira, é a mesma coisa. Ser falso é ser mentiroso é ser falso. É a mesma coisa. No exemplo que a gente tem, tipo assim, a gente apegar a verdade de Deus, né? Porque é um verdade muito cobrado, e daí a gente recebe um convite numa igreja assim qualquer, né? E chegando lá, você escuta coisas que você não quer ouvir, coisas que quer ouvir e que não quer ouvir. O que a gente quer ouvir é a palavra de Deus, o que a gente não quer ouvir é coisa do mundo. Aí, porém, quando chega o momento de oferta, dízimo, eles colocam lá, da forma deles, a gente vai sabendo da verdade e contribui. Aí eu ajuda, né? Porque a gente está investindo na mentira. Não é isso? Você tanto está perjurando, contribuindo financeiramente, como está perjurando, participando do ato em si. Você está promovendo e apoiando uma causa falsa. O maior patrocinador de perjúrio nos dias atuais é o falso evangelho. Ou melhor, são as organizações que pregam o falso evangelho, que usam a palavra de Deus, lá tem também a palavra de Deus, mas que não dizem que de fato ela revela, omitem, suaviza quer dizer, diz que não é bem daquele jeito, que está sendo muito radical. O maior patrocinador e promovedor de perjúrio nos nossos dias é o falso evangelho. São aquilo que se intitulam de igrejas e que praticam uma pregação falsa do evangelho. Vamos lá. Quantos aqui creem na doutrina da predestinação? Pode levantar a mão. Só 2 pessoas, 3 pessoas, mas a mão da doutrina da predestinação. Uma barra também tem. Eu não vou dizer o nome das igrejas, mas chega na maioria das igrejas aí fora, tirando a igreja presbiteriana do Brasil, a fundamentalista do Brasil, a igreja reformada do Brasil e a IPCD do Brasil. Então, nessas 4 eu conheço. Chego nas demais e pergunto se eles criam a doutrina da predestinação. Eles vão dizer o quê? Vão dizer que assim não precisa mais estar na igreja, servir a Deus, nem ir para a igreja, não escutar lá, porque já são predestinados. Eles negam a doutrina da predestinação. E negar significa dizer que é mentira, que é falsa. Então, esses são os maiores promovedores de perjúrio e de blasfêmia contra o Senhor. E de blasfêmia contra o Senhor. Irmãos, o pecado do perjúrio é um pecado não só contra Deus, mas também contra leis que Deus estabeleceu. Se eu chego para a igreja aqui, a partir de hoje, e digo assim, olha, a partir de hoje, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, que eu preguei acerca das doutrinas da predestinação, da eleição, da perseverança dos santos, da expiação limitada, da graça irresistível, tudo aquilo era mentira. A
verdade vai ser essa agora. Aquilo ali não existe, não. Aquilo ali é conversa de presbiteriana, conversa de igreja reformada do Brasil. Não existe. Eu estaria dando início ao ministério de blasfêmia e de perjúrio contra o Senhor Deus. Eu estaria declarando falsidade sobre juramento e ainda usando a palavra de Deus para dizer que estou ensinando seria a verdade que eu ensinei antes seria mentira. E essa fala que o Eliane deu aí desse exemplo, ela fez uma analogia. Eu, você, nós nos tornamos em alguns momentos patrocinadores, promovedores, apoiadores, financiadores de práticas de blasfêmia e de perjúrio quando nós saímos da nossa casa, muitas vezes deixamos de ir para a nossa igreja no dia do Senhor para ir comungar com uma igreja só porque simpaticamente alguém lá me convidou e eu digo, mas eu tenho uma responsabilidade de cumprir com a minha palavra que eu prometi que eu ia fazer uma visita lá, ou porque eu tenho um parente lá. E deixar de no dia do Senhor de estar sendo alimentado com o verdadeiro alimento espiritual que é a palavra de Deus, para ir comungar num local onde as doutrinas que você aprende lá são negadas. E ainda tem gente que vai e quando é no domingo seguinte chega para o pastor, pastor, eu não fui porque eu fui para aquela igreja, você sabe, né? Não é uma igreja bem certa, mas teve lá os batismos, teve lá um cantor famoso, teve lá um pregador famoso que eu queria ver. Então você não foi para adorar a Deus, você foi para idolatrar, para meter idolatria. Porque se eu não subo ao templo para ouvir aquilo que é a verdade acerca de Deus, e que essa verdade me direciona a cultuar como sendo Deus único e verdadeiro, onde a palavra de Deus diz: ouve Israel, o teu Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro. Qualquer outra coisa que eu suba ao templo para fazer, eu entendo para fazer, é um ato de idolatria, eu sou idólatra. A nossa estadia aqui neste dia é invocar, adorar o nome do Senhor. Porque para isso nós somos o quê? Criados em Cristo Jesus, pela obra regeneradora do Espírito Santo. Nós somos escolhidos para isso, nós não nos escolhemos, não. Nós não chegamos e dizemos assim, eu quero essa causa não. Porque não depende de quem quer nem de quem corre. Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 3. Mas depende de Deus usar misericórdia, de Deus ter nos escolhido. Então há um ato de graça que Deus nos escolheu para não sermos blasfemadores, para não sermos pessoas que perjuram, cometem perjúrio contra a sua santidade, contra o ser todo-poderoso que é o ser de Deus. Então o perjúrio é, nos dias atuais, um pecado muito comum na vida do homem ímpio, que aí a gente nem fala porque já está dentro da debandagem, como se diz assim, já debandou de fato para o ato da condenação e confirma a sua condenação. Mas o perjúrio também se torna muito comum hoje dentro de igrejas, pessoas até que convivem dentro de igrejas que comungam o verdadeiro evangelho. Irmãos, o perjúrio do ponto de vista cometido dentro do cristianismo não pode ser tratado como algo insignificante. João 8,32, no Evangelho de João 8,32, está dizendo: a gente foi agraciado em conhecer a verdade, e essa verdade nos libertou de toda
papo de injustiça. Então, nos libertou do princípio de estarmos blasfemando contra Deus, de estarmos usando de perjúrio contra Deus, quer dizer, de estarmos realizando juramentos sobre o nome de Deus de algo que é falso e mentiroso, de estarmos defendendo causas mentirosas. Como sempre nós dizemos, essa frase é muito impactante. Quem há muito é dado a conhecer, muito se é cobrado. Se você tem um conhecimento hoje que está sendo dia após dia, como aquele processo de montar um tijolinho após o outro, uma parede que vai se construir uma casa. Se você a cada dia recebe uma partezinha de conhecimento da parte de Deus, cada dia também se aumenta a cobrança do próprio Deus quanto à tua vivência, a tua prática quanto a estas verdades. Você não pode ouvir um vizinho seu, você não pode ouvir um parente seu, você não pode ouvir uma pessoa que é de outro segmento religioso dizer uma verdade acerca de Deus e você ficar calado, porque se você ficar calado, você faz o quê? Como é a frase? Quem cala? Consente. Você tem que na hora fazer o quê? Confrontar, porque é nesse sentido que eu promovo o Evangelho, que eu prego o Evangelho, que eu faço o Evangelho crescer. A igreja foi chamada para fazer o Evangelho crescer propagando e não adicionando pessoas. Quem adiciona é Deus. A causa de adicionar pessoas à igreja é Deus. E dia após dia, aqueles que iriam sendo salvos pela obra do próprio Senhor, o próprio Senhor acrescentava à igreja. Nós não fomos chamados para trazer multidões para aqui para dentro, não. A gente foi chamado para quê? Qual é o item que Jesus deu? Ir por todo mundo e fazer o quê? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. A gente prega o Evangelho. Quem faz os discípulos? Senhor Deus. Mas se criou uma cultura maléfica, e ela é maléfica, dentro do cristianismo, que diz que a missão principal é trazer pessoas para dentro da igreja. Aí lota a igreja de ímpios, e acha que todos esses ímpios vão entrar para os céus. O céu não é logo ali. E pode ser que é logo ali, se você tiver comunicando a verdade. O céu não é logo ali, como muita gente aí fora está pensando. Irmãos, tem pecados que estão sendo cometidos constantemente dentro dessas chamadas e supostas igrejas que não têm um conhecimento minucioso, zeloso, verdadeiro, detalhado, específico, aprofundado, e por aí vai, do Evangelho. E que vocês tenham a graça de ter, quando eu digo vocês, eu me incluo também dentro disto, porque não sou eu o promovedor desse conhecimento, sou eu também agraciado com esse conhecimento, porque quando eu me esmero sobre a palavra para aprender por intermédio de Deus, ou melhor, de Jesus Cristo, de Deus, aprender por intermédio de Jesus Cristo de Deus para ensinar a vocês, eu sou apenas um instrumento e nós somos agraciados em conhecer estas verdades. Então eu preciso ser zeloso. A causa do Evangelho precisa ser defendida com muita rigorosidade no sentido de dizer. Vou mostrar para vocês uma coisa. Falta só 4 minutos, mas eu quero dar só usar de um exemplo. E quando eu estava hoje em casa, quase todos os dias me permito usar de uma sentença, de uma fala um pouco particular, mas não tem nada de promiscuidade. Quando eu entro no banheiro para tomar um banho, eu estou tomando banho, para depois trocar de novo, tomar o café e sair, eu só me lembro dos sacerdotes. Como o discípulo é para
para assumir o seu quarto de hora no templo para ensinar a lei de Deus. E quando eu acordo no dia do Senhor, eu creio como vocês fazem, e se não fizerem, façam. Eu não saio da cama enquanto eu não oro. Só boto os pés no chão e levanto até de hora. Esse é o aquecimento. É o aquecimento para a batalha. E no dia do Senhor eu sempre digo, Senhor, dá-nos condições de sermos zelosos, de sermos justos naquilo que nós abraçamos, ou melhor, que tu nos fizestes abraçar. O ímpio dia de hoje, ele sai para qualquer atividade. Aqui em cima ainda tem uma atividade, que aqui em cima é o salão de festa. Ele sai com a maior alegria, ele faz a preparação na noite anterior de tudo chega. Muitos dos cristãos dentro das nossas igrejas são relaxados, vão dormir tarde. Às vezes não tomam nem um banho porque acordou atrasado. Não pega a sua melhor roupa. Não come nem direito, não toma nem um café direito para se sentir bem na casa do Senhor, porque não dá tempo. Não prestou atenção que o pastor mandou lá o texto. Ó, irmão, o texto do sermão de amanhã é esse aqui, aquele. Eu vou dar uma lida, porque eu quero ver o que o pastor mais ou menos vai falar amanhã. O pastor hoje vai pregar sobre Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. O pastor vai falar sobre escravidão, sobre liberdade e escravidão. Eu vou dar uma lidazinha para me concentrar. Isso é preparação, tudo isso é preparação. A minha oração é preparação. Pedir, Senhor, me dá condições de eu subir ao templo, me leve em paz, me traz em paz. Leva todo o teu povo hoje em paz, traz em paz. E muitas vezes se torna só uma falácia. Aí é quando a gente vê aquela palavra que Jesus disse: a vossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus e escribas. Porque os filhos das trevas são mais o quê? Prudentes do que da luz. É nesse contexto que nós nos encaixamos muitas vezes. E estamos perjurando e blasfemando contra Deus. E quebrando o que? O terceiro mandamento da lei do Senhor. Eu me pego também muitas vezes nessa situação que o pastor falou, porque somos pais. Mas quando eu me levanto, a primeira coisa que eu falo é com Deus.